Olá a todos, sejam então muito bem-vindos ao novo vídeo da área de crédito da DS Quintan. O meu nome é Albina Ribeiro, eu sou a gestora responsável pela área do crédito na agência. Antes de iniciar o tema de hoje, eu quero agradecer a todos aqueles que semanalmente também nos ouvem e nos acompanham através das redes sociais e agradecer-vos também as mensagens e e-mails recebidos que nos vão fazendo, no fundo, nos vão fazendo chegar. É por causa de todas essas mensagens com pedidos de ajuda que semana após semana faz com que estejamos todos neste formato. Não só na área de crédito, mas também na área dos seguros e na área da mediação imobiliária existente na agência. Aproveito também para vos pedir que não deixem de nos contactar e expor todas as vossas dúvidas. Já sabem que podem contar connosco através dos meios digitais que temos ao vosso dispor, seja o WhatsApp, o e-mail, o telefone, o Messenger, etc. Uma infinidade de possibilidades para que possam entrar então em contato connosco. Podemos efetivamente realizar reuniões online ou por videochamada. Sintam-se sempre à vontade, estamos inteiramente ao vosso dispor para que vos possamos também ajudar. Convido também todos aqueles que ainda não o fizeram a subscrever o nosso canal no YouTube, o 360 Quinta, bem como a seguirem as nossas páginas do Facebook, tanto o Decisões e Soluções Guimarães Quinta, como a minha, inclusive, a Albina Ribeiro, Decisões e Soluções Guimarães Quinta também. E deste modo assistirem a este ou a todos os vídeos por nós já realizados desde há sensivelmente um ano até agora. Bem, passando ao tema de hoje, eu hoje resolvi falar-vos de um tema que está na iminência de cessar, pelo menos algumas delas, então eu hoje vou falar-vos das moratórias. Por isso, se este for o vosso caso, fiquem atentos. Como sabemos, as moratórias privadas de crédito à habitação criadas pelos bancos o ano passado vão terminar a 31 de março de 2021. Ao contrário das moratórias públicas ou do Estado, que foram prolongadas até 30 de setembro. Assim sendo, são muitas as famílias que serão afetadas já no final deste mês. Com o prazo a apertar, as instituições bancárias estão também a começar a contactar os seus clientes para reverem as suas condições, as suas posições e renegociarem os pagamentos dos empréstimos, sendo através da reestruturação dos mesmos, que no fundo acaba por ser uma das soluções para quem não conseguir retomar esses pagamentos, as suas responsabilidades de crédito. Efetivamente, há muitas famílias abrangidas pela moratória privada de crédito à habitação, na iminência, então, de retomar o pagamento das prestações dos empréstimos, visto que a moratória privada, então, criada pelos bancos para este tipo de crédito, termina, então, já no próximo dia 31 de março, não estando para já previsto o seu prolongamento. Até pelo contrário, os bancos estão a contactar os clientes, lembrando-lhes efetivamente do regresso das mensalidades já em abril e estão também a convidá-los, nos casos em que não tenham condições financeiras para suportar a amortização de capital e juros, procurarem então soluções junto das instituições. Soluções essas que poderão passar pela renegociação do crédito, nomeadamente a fixação de períodos de carência de capital ou juros, e inclusivamente o alargamento do prazo do contrato. Relembro então que a moratória criada pela Associação Portuguesa de Bancos não acompanhou, pelo menos para já, não é? O prolongamento do prazo da moratória pública que termina a 30 de setembro. Significa isto que, apesar de se tratar de uma carteira de empréstimos um pouco mais reduzida, a moratória privada para o crédito à habitação está mesmo prestes a terminar, atingindo então bastantes famílias. Deste modo, então, hoje torna-se pertinente aconselhar todos vocês que não tenham ainda condições financeiras de assumir o pagamento dos respectivos créditos com o fim destas moratórias, contactem então antecipadamente o vosso banco para procurar ajuda dentro da própria instituição. De recordar que, segundo as informações disponíveis nos meios sociais, em 2020 chegaram ao Serviço de Apoio Financeiro aos Sobreendividados mais de 30 mil pedidos de ajuda. Então, prevenir é hoje, efetivamente, a palavra de ordem para evitar entrar em sobreendividamento. Pelo que, então, é importante adotar estratégias que possam, então, ajudar a equilibrar o orçamento familiar quando, então, for retomado o pagamento das respectivas despesas com os créditos.
Seja pelo fim das moratórias ou para qualquer outro objetivo, importa manter uma boa gestão ou uma gestão responsável do seu orçamento familiar e das suas responsabilidades de crédito, quer seja para prevenir o risco de endividamento, quer seja para conseguir poupar dinheiro que lhe permita concretizar alguns dos seus objetivos pessoais há muito desejados. Então, como podemos equilibrar o orçamento familiar num cenário pós-moratórias? Primeiro, devemos sempre calcular todos os rendimentos, ou seja, fazer contas à vida. Não é? Independentemente da situação laboral em que se encontra, o primeiro passo, quando o tema são finanças pessoais, é fazer contas aos rendimentos, sejam eles rendimentos do agregado familiar, rendas, subsídios ou prémios, mas também às poupanças, ações e dividendos que eventualmente tenham. Coloque então todos esses rendimentos num documento que seja de fácil acesso para que possa ser atualizado com alguma frequência. Em segundo lugar, calcular depois também então todas as despesas, fazendo uma boa gestão das mesmas. O passo seguinte é então identificar as despesas e fazer a sua gestão de forma responsável. O principal segredo para este ponto passa por controlar regularmente as dívidas e pagamentos fixos, e para isto há dois valores a ter como referência. Por um lado, coloca de parte ou paga-se a si mesmo no início de cada mês um mínimo de 10% dos seus rendimentos para que possa ter sempre uma margem de poupança. Por outro lado, controla então as dívidas, nomeadamente as despesas com cartões de crédito, prestações, entre outras, para garantir que a soma dessas dívidas, não ultrapassem num máximo de 30% dos seus rendimentos. Poderá então ser oportuno, por exemplo, rever, os contratos de serviços que tem subscritos, como a eletricidade, as telecomunicações, enfim, uma infinidade de serviços que às vezes temos e que se calhar poderão ser colocados para segundo plano, ou pelo menos serem revistos. Terceiro lugar, defina sempre prioridades. Crie uma lista de espera para os gastos que, no fundo, não são prioritários. Todos os compromissos ou desejos que não são essenciais, um novo eletrodoméstico, um novo telemóvel, etc., devem entrar numa espécie de uma lista de espera. Essa lista só será, então, satisfeita quando houver margem de manobra suficiente no orçamento, ou seja, após o pagamento das despesas e de colocar de parte o valor estipulado destinado à poupança. Posto isto, define então um montante como meta a alcançar para facilitar o processo de poupança. De seguida, então, o ideal será adotar um conjunto de estratégias para conseguir alcançar esse mesmo objetivo definido, como, por exemplo, fazer uma lista de compras antes de ir ao supermercado, são boas dicas para comprar o que realmente faz falta, ou então mesmo, porque não, rentabilizar a comida que sobra, não é, para novas refeições. Isto tudo são poupança, é sinónimo de poupança. Quarto, e é aquilo que temos vindo a falar, e no caso das moratórias, prevenção. É a palavra de ordem. Antecipe-se sempre a situações de maior dificuldade. Se as contas começarem então a acumular e for difícil controlar o orçamento e pagar as despesas do seu dia-a-dia, a melhor estratégia é ter sempre pelo menos uma atitude preventiva. Por um lado, se a dificuldade em poupar está no pagamento das prestações dos diferentes créditos, então considere aderir ao crédito consolidado, que lhe permite juntar todos os outros créditos num só, de forma a ter uma única mensalidade e mais reduzida. No caso de ter o crédito de habitação, considere fazer transferência ou renegociação do mesmo, consolidando os restantes, porque não? Por outro lado, se for possível antecipar a dificuldade de pagamento dos compromissos financeiros, deve informar, isto é muito importante, deve sempre informar a instituição financeira responsável, detentora desses compromissos financeiros, que entretanto assumiu enquanto proponente. Para as situações de dificuldade em pagar os compromissos financeiros, existe efetivamente uma rede de apoio ao cliente, onde é possível obter informação, aconselhamento e acompanhamento para as diferentes situações específicas relacionadas com o risco do sobreendividamento. Então, para finalizar a minha intervenção desta semana, eu lembro-lhe que pode sempre contar também para isto e para outros com o apoio da equipa da Decisões e Soluções Guimarães Quintão para o ajudar efetivamente nesta fase
se calhar um pouco mais complicada, e acompanhá-lo também em todo este processo. Para isso, eu deixo então aqui os meus contactos, para que possam então continuar a enviar todas as vossas dúvidas e questões. Saibam desde já que aquilo que também não soubermos responder, nós vamos procurar informar e responder-lhe-emos assertivamente, pelo menos de uma forma informada, que é aquilo que eu aconselho sempre a que as pessoas também escolham, façam as suas opções, pelo menos de forma informada. De minha parte, resta-me desejar-vos uma boa semana e contar convosco já na próxima semana também, no mesmo dia, à mesma hora e no local de sempre. Não deixem também de acompanhar os vídeos que ainda temos preparados para si durante esta semana, amanhã com o meu colega José Mendes da parte da área dos seguros, bem como na próxima sexta-feira a parte da mediação imobiliária, o vídeo da mediação imobiliária que também teremos disponível para vocês. Até lá, ou até à próxima terça-feira, fiquem bem e o resto de uma boa semana.